voltamos a falar do caso Daniel. Uma reportagem exibida com exclusividade pela Record TV, o Edson Brites, o assassino confesso do jogador Daniel, que já foi condenado. Ele foi indagado sobre quem estava por trás do crime. Vocês acreditam que ele disse o seguinte? Que ele cometeu o crime amando da sua ex-esposa. Vê se pode isso. Deixa eu conversar aqui com o William, o Léo, que aqui está. Você imagina, o cara que antes se dizia o defensor das mulheres, da esposa, todo machão, todo fortão, agora ele é um pau mandado da Cristiana Brites. Será que alguém acredita nisso, hein? Talvez ele, né? Pelo menos esse foi a mudança completamente de discurso a partir de agora, onde ele se vê atrás das grades e a ex-esposa, é isso mesmo, ex-esposa tá livre. E aí ele vai lá e diz isso. Agora a gente abre espaço para que a advogada que representa a Cristiana também possa falar. E mais, apresentar, segundo ela, provas de que o Edson Brites, na verdade, estava ameaçando. E talvez até agora tenha ainda em mente essas ameaças de morte constantes contra a ex-esposa. Uma mulher que estaria marcada para morrer. O próprio pai da Cristiana, numa visita feita ao Edson, recebeu um recado para entregar para a filha. E veja, um recado de que avisa sua filha que quando eu sair daqui, eu vou arrancar a cabeça dela. É o que afirma a Cristiana Brites, ex-mulher de Juninho Riqueza, o assassino confesso do jogador Daniel. Cristiana esteve na delegacia da mulher com sua advogada. Ela acusa o ex-marido de ser o autor dessas ameaças. Se ver ameaçada pelo ex-companheiro, ameaçada de morte, é algo que ela não vai mais admitir. Então nós vamos sim entregar às autoridades. Edson e Cristiana foram casados por mais de 20 anos. Tiveram 2 filhas, uma delas, Alana, condenada a 7 anos de prisão por fraude processual e corrupção de menores. Mas um pedido de divórcio por parte de Cristiana teria transformado o amor do agora ex-marido em ódio. Ele não aceita. Então ele vem mandando recados, tons de ameaça, e ele diz, olha, eu vou contar, eu tenho poder. Você quer fazer uma queda de braço para ver quem é mais forte? Como prova das ameaças, Cristiana entregou dezenas de cartas que teriam sido enviadas por Juninho Riqueza de dentro da penitenciária central do estado em Piraquara. Tem cartas que são com ameaça de morte, sim. Nós não temos todas as cartas aqui, mas nós temos várias nessa linha e nós vamos comunicar. O jornalismo da RIC TV Record teve acesso com exclusividade a algumas dessas cartas. São relatos que sugerem um homem apaixonado, muitas vezes raivoso, mas também inconformado com a prisão, com o fim do relacionamento e com a condenação. Em uma das cartas que teria escrito, Riqueza diz que irá incriminar Cristiana. Já te disse o que vou fazer. Ela é mandante desse homicídio, que mediu forças comigo. Vou dizimar ela em pedaços no plenário do júri. Em outro longo desabafo, Edson diz: Você sabe bem que eu mataria você sem pensar 2 vezes. Já nessa mensagem, Juninho Riqueza faz nova ameaça. Espero que você esteja bem e me respeitando, como você diz que sempre fez, pois eu não quero ter que matar você, pois se eu souber de alguma atitude sua, errada, sua, qualquer uma, a menor que seja, eu mesmo mato você. Por isso te peço, cuida, vigia e me respeite, não dê chance pro azar. Preso desde 2018 e condenado a mais de 40 anos de prisão pelo assassinato do jogador Daniel, Juninho Riqueza teria feito sua última ameaça recentemente ao pai de Cristiana durante uma visita ao presídio. Ele disse para ele avisá-la que quando ele saísse ele iria arrancar a cabeça dela e pendurá-la de cabeça para baixo. Em entrevista à Record TV, Brites acusou Cristiana de ter ordenado a morte de Daniel. Para a advogada de Cristiana, apenas mais um crime cometido por Edson. Todas as testemunhas são unânimes em dizer que a Cristiana estava em choque, que ela pedia pelo amor de Deus para parar. Em nenhum momento houve uma mensagem ou alguma ordem dizendo mate o Daniel. Isso é mentira. O celular estava dentro do Veloster, o carro em que o Brites dirigia. É um celular que era da Cristiana, mas realmente não estava sob a posse dela. Então, é mais uma mentira que ele conta
porque realmente esse celular estava com ele. Cristiana foi condenada pelas acusações de fraude processual e corrupção de menores, mas absolvida da acusação de participação na morte do jogador Daniel. O próprio promotor de justiça do caso reconheceu isso após 5 anos de processo. Eu particularmente entendo que em relação a ela, ficou bem claro, e ela se viu envolvida naquela situação ali e ela não teria como controlar a conduta das pessoas que estavam fazendo isso com o Daniel. Absolvida, Cristiana se formou em educação física e até esta semana trabalhava em uma academia. Após a entrevista do ex-marido, foi demitida. Esta reportagem, essas revelações da advogada, claro, representando a Cristiana, é apenas uma repercussão, uma consequência dessa entrevista de Edson Brits. A gente vai trazer agora a fala da advogada que representa a filha do jogador Daniel, ou seja, de certa forma, a família da vítima, onde ela fala de um ponto importante. Porque quando o Edson Brits foi condenado pelo homicídio, ocultação de cadáver, enfim, por todos aqueles crimes que nós trouxemos aqui, mais de 40 anos de prisão, teve mais, Paulo. O Edson Brits foi condenado a pagar, a indenizar, não em si a família do jogador Daniel, mas sim a filha dele, que afinal de contas acabou sendo prejudicada também financeiramente. Embora, claro, a gente fale aqui de uma vida que foi perdida, mas a justiça tem que levar isso em consideração também, uma vez que o jogador recebia pelo trabalho dele, sustentava também a filha, enfim, ajudava financeiramente. Só que a advogada disse que até agora, depois de vários meses da condenação, não caiu 1 centavo na conta da filha do jogador Daniel. Porque mesmo diante de uma decisão judicial proferida pela juíza de São José dos Pinhais, Paraná, de que ele deveria pagar à filha de Daniel um valor simbólico a título de alimentos indenizativos. Simbólico por quê? Porque Daniel poderia prover a filha muito além desse valor que foi determinado provisoriamente. Então, porque até o presente momento, Edson Brits não iniciou o pagamento dos alimentos indenizativos da filha de Daniel. Aonde está esse ser humano que se intitula Ser Excelente? E por fim, a defesa, o advogado de Edson Brits também falou. As recentes declarações de Edson Brits só revelam o que a assistência de acusação sempre disse, desde o início, sobre a participação da Cristiana Brits. Cristiana Brits, ela instigou Edson. Foi o que as 2 testemunhas sigilosas disseram. As testemunhas mais verossímeis deste processo. Essas testemunhas disseram, Cristiana disse a Edson, não faça isso aqui, faça em outro lugar. E essa história continua, Paulo. Continua depois dessas repercussões, dessa entrevista polêmica de Edson Brits, onde nós já começamos a receber informações, inclusive de que a Cristiana, por exemplo, estava trabalhando, tocando a vida dela, trabalhando numa academia, e foi mandada embora, despedida depois da exibição dessa reportagem, das falas do Edson Brits. Então a gente pode até imaginar que possam existir outras manifestações até na justiça por parte da Cristiana, uma vez que ela foi inocentada pelo tribunal do júri. Todas as provas foram apresentadas, inclusive aqui na imprensa, enfim. E agora a gente vai aguardar para saber quais serão as próximas movimentações, porque essa entrevista rendeu, hein, Paulo? Obrigado, gente. Só reforçando que o advogado último que nós mostramos é o Dr. Nilton Ribeiro. Ele é o advogado da família do jogador Daniel, tá? Ele está do lado, digamos assim que ele está do lado do bem, tá?